Shalom, meus irmãos, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa aula tão esperada por mim e por vocês que nesse momento estão aí interagindo, entrando aqui conosco nessa live, nessa aula, amém? A minha oração é que cada um de vocês que está chegando agora possa aprender a entrar no nível de oração maior, que possa criar intimidade com Deus, amém? Você que não me conhece, eu sou o pastor Josimar Araújo, sou pastor da Igreja Avivar, no bairro do Valentina, na cidade de João Pessoa, amém? Fomos chamados pelo Senhor para um ministério, para um chamado do avivamento, do ensino, amém? E eu estou aqui hoje, nesse momento, para ensinar vocês aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Nada daquilo que eu vou estar ensinando para vocês, nada do que eu vou ensinar para vocês, irmãos, eu não pratico. Tudo eu pratico, amém? Então, tudo aquilo que vocês vão aprender nessa aula são revelações, são mistérios, são segredos da unção, são segredos da oração que o Espírito Santo, ele tem me ensinado, irmãos, por anos. E eu quero estar passando isso para você. Se você chegou aqui nessa aula, é porque você se interessa por esse tema, é porque você se interessa por esse assunto que será abordado, amém? As 3 dimensões da oração, e com certeza você como eu e como todos os crentes em Cristo Jesus, queremos aumentar a nossa intimidade com Deus. Então, irmãos, não sai dessa aula, tá? Fica comigo até o final, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar, meus irmãos, amém? Eu quero começar essa aula orando com você. Eu quero que você curve a sua cabeça na sua casa, porque nós vamos falar de oração, e nada melhor do que iniciar orando, amém? Senhor Jesus, nosso amigo Espírito Santo da verdade, Senhor Deus, nós não vemos aqui, Senhor, com palavras, Senhor, persuasivas, com palavras bonitas, humanas, ó Pai, apenas, Senhor, um seminário teórico, não, mas nós viemos, ó Pai amado, trazer um seminário na prática, viemos trazer, Senhor, algo que irá impactar a vida dos teus filhos e filhas, Senhor, que estão comigo agora nessa aula, que a vida deles, Senhor, seja transformada. Espírito Santo, que através de mim, o Senhor possa entrar nesse lar agora, possa entrar, Senhor, Pai amado, Deus, na casa, no trabalho, no carro, aonde ele estiver nesse momento, Jesus, e que eles possam ter um encontro contigo agora. Espírito Santo, a verdade nos ajuda, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos começar a nossa aula. Veja só, eu estou aqui com o PDF, em mãos, tá? Se você ainda não recebeu esse PDF, você vai entrar em contato com o suporte e você vai pedir o seu PDF dessa aula, amém? Irmãos, é 100% gratuito, você não vai pagar nada. PDF são 12 folhas, irmãos, trazendo alguns pontos até mais profundos do que talvez aquilo que eu vou falar aqui com vocês, amém? Mas eu acredito que tudo aquilo que eu vou falar é que o Espírito Santo e Deus quer que eu fale, então vai ser uma aula totalmente direcionada pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Para começar a nossa live, para começar essa aula, essa mentoria, nós precisamos entender que, irmãos, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Você entende isso? Deus, irmãos, quando ele cria o homem em espírito, porque Deus, ele cria o homem nele. Paulo diz lá em Efésios que o Senhor nos elegeu nele. Então Deus nos cria, irmãos, seres espíritos, assim como Deus também é espírito. Esse é o capítulo 1 de Gênesis. Deus os criou, mas no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor, irmãos, ele vai formar o homem do pó, do barro, amém? Ali da terra. Ele dá forma, corpo, agora matéria, e sopra sobre ele o fôlego da vida. O homem é constituído corpo, alma e espírito. Então, você entendeu isso aí? Corpo, alma e espírito. Antes de você entender sobre oração, eu quero fazer essa breve introdução com você. Irmãos, a palavra do Senhor diz, e nós sabemos, que o nosso corpo é o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Mas quando a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, não quer dizer que é o nosso corpo físico, nem a nossa alma. O Espírito de Deus, ele habita no espírito do homem, tá?
O homem tem corpo, alma e espírito, o espírito do homem. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita onde? No espírito do homem. Então, eu entendendo isso, que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, eu vou entender as dimensões da oração. Isso que eu estou falando, irmãos, é um assunto muito mais profundo. Mas eu quero trazer essa breve introdução para você entender isso, que você vai precisar entender que o homem é corpo, alma e espírito. Quando eu falo o espírito do homem, não estou falando o espírito de Deus, o espírito do homem. O espírito de Deus, ele habita no espírito do homem. Então vamos lá. A oração, irmãos, ela é constituída por 3 níveis. A oração na carne, a oração na alma e a oração no espírito. Quando eu entendo isso, eu vou entender também agora que há níveis de oração. Irmãos, há pessoas que apenas oram na carne. Há pessoas que oram há 20 anos, talvez só na alma. Mas talvez tem pessoas que se converteu há 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos, não sei, mas que já aprendeu a orar no espírito. Sabe por que a sua vida espiritual talvez ela não esteja andando, não esteja evoluindo? Você diz, meu Deus, eu sou um bom crente, eu vou para a igreja, eu dizimo, eu oferto, eu dou minha primícia, mas nada acontece? Porque talvez, meu irmão e minha irmã, o que lhe falta é você ter uma vida no Espírito de Deus. Ter uma vida no Espírito de Deus, irmãos, vai mudar completamente a sua mente, tá? Então você está disposto a aprender hoje como acessar a oração no Espírito? Eu estou disposto a te ensinar. Então vamos lá. A oração na carne, o reino da carne, é o reino da carne, o reino da alma e o reino do Espírito. Olha só, reino da carne, reino da alma e o reino do Espírito. Irmãos, quando eu estou no reino da carne, é muito difícil orar. Por quê? Porque a nossa carne, ela não gosta de orar. A nossa carne, ela não gosta de ler Bíblia. A nossa carne, ela não gosta de estar muito tempo louvando, adorando o Senhor, ou de joelho, não. No reino da carne, a nossa carne, ela gosta do celular. Ela gosta das redes sociais. Ela gosta do Instagram, do TikTok, do YouTube. A nossa carne, ela gosta de comer. Ela gosta de estar deitada. Ela gosta de assistir televisão, de distrações. Então, o reino da carne, irmãos, é muito difícil orar. É muito difícil orar, irmãos. Por quê? Porque no reino da carne, a sua carne lhe domina. Lembra que quando Jesus está prestes a ser crucificado, e antes dele ser preso, ele sobe ao Getsemane para orar. E ele vai levar 3 pessoas com ele. 3 discípulos. Quem eram eles? Vamos lá? Pedro, Tiago e João. Repita comigo aí na sua casa. Pedro, Tiago e João. Então, são 3 discípulos que Jesus ele vai levar com eles para orar lá no monte do Getsemane. Jesus está lá orando, Jesus deixa ele e vai a uma certa distância de um tiro de arco e ora também. Mas daqui a pouco Jesus volta e vai encontrar os 3 dormindo. E ele vai falar para Pedro. Olha um detalhe, que ele só fala para Pedro, tá? Ele não chamou Tiago ou João, não, ele falou, Pedro, será que você e vocês não podem orar comigo 1 hora? Olha só, vocês não podem orar comigo 1 hora? Então Jesus volta novamente para a oração, depois volta e encontra eles dormindo novamente. Por que eles estavam dormindo? Claro, com certeza eles poderiam estar cansados, e quando a gente está cansado a gente sente sono mesmo. Mas porque, irmãos, no reino da carne existe uma batalha, no reino da carne existe uma luta constante para que você não chegue e não acesse o lugar da oração. Então, o que você precisa fazer é aprender a vencer o reino da carne, tá? Então, eu vou ensinar você a vencer o reino da carne, eu vou lhe ensinar como eu aprendi, como eu já aprendi com outros homens de Deus, como eu aprendi com o Espírito Santo. Eu quero que também você aprenda a vencer o reino da carne. Amém, irmãos? Olha só, mesmo que nós sejamos crentes, salvos em Cristo Jesus, o diabo, ele tem acesso à minha carne, mas ele não tem acesso ao meu espírito. Amém? Então, quando eu estou na oração da carne, eu vou ser atingido por setas, por influências malignas na minha mente, por opressão.
Amém? Eu sofrerei opressão do diabo. Eu sofrerei, irmãos, certamente a influência vai vir para desviar a minha mente e o foco para que eu não vá para a oração. Hoje em dia, a opressão do diabo, ela tem nome: TDAH, ansiedade, depressão, sabe? O TDAH, por exemplo, uma pessoa que ou ela tem foco demais, o hiperfoco, ou ela não tem foco. Então, tudo isso, irmãos, são opressões do diabo. Para quê? Para quê? Veja só, eu sei que alguns vão dizer: não, pastor, peraí, a depressão ela é um problema psicológico. Certo, tudo bem, veja do seu ponto de vista, mas toda enfermidade, irmãos, ela não vem de Deus. Se há uma enfermidade no psicológico, essa enfermidade é de onde? Qual é a origem dela? É do diabo. São opressões que vêm, irmão, na mente, são certas influências malignas, certo? E o diabo, ele tem acesso à nossa carne. Então, na oração da carne, irmãos, você vai ser brutalmente atacado por demônios. Porque ele sabe que se você for orar, você vai ter revelação de Deus. Porque ele sabe que se você orar, você pode evoluir em oração até chegar na oração do Espírito. E se você aprender a chegar na oração do Espírito, irmão, meu Deus, não tem mais volta. Então, eu quero que você entenda isso aqui comigo. Na oração da carne, você vai orar, mas você vai sentir ataques à sua mente. Você vai estar de joelho orando, e daqui a pouco a sua carne vai começar a dizer assim: que negócio chato, se levanta. Vai chegar uma notificação no teu telefone e a tua carne vai dizer assim: abre a notificação, entra lá no Instagram, responde aquela mensagem no WhatsApp. Você está na oração da carne, irmãos, e na oração da carne as palavras se repetem. Na oração da carne você diz glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor abençoa fulano, Senhor abençoa ciclano, aquela mesma oração religiosa que você tem há tempos. Porque a oração da carne é uma oração repetitiva, que parece que não vai chegar a lugar algum. Essa é a oração da carne, mas porém, não desanime se você faz isso. Ela é fundamental, porque todos começam na oração na carne, para depois evoluir. Entende? Então, para mim vencer o diabo, eu preciso, irmãos, começar a rejeitá-lo. Eu preciso rejeitar a minha carne. A minha carne vai sentir fome, a minha carne vai sentir sede, a minha perna vai doer, vou sentir uma dor nas costas. Irmãos, mas eu preciso estar ali com o Senhor. Eu preciso submeter a minha carne ao Senhor, ao Espírito Santo. Amém? Eu preciso ter domínio sobre a minha carne. A minha carne, ela vai querer que eu faça uma coisa, mas eu vou dizer: não, esse tempo agora eu consagrei ao Senhor. Veja só, coloca um fundo musical de 1 hora, ou meia hora, não sei. Um tempo aí que você comece a orar com o Senhor. Talvez você não tenha costume de orar 1 ou 2 horas por dia, começa orando meia hora. Mas coloca um fundo musical de meia hora e você consagra aquele tempo ao Senhor e diz assim: nesse horário eu não vou fazer mais nada, nesse horário eu só vou ficar aqui com o Senhor. Irmão, se você não souber o que falar, fica lá com o Senhor naquele lugar. Submeta a sua carne na oração. Crie um hábito, uma disciplina. Sujeite a sua carne ao Senhor. Amém? Então, você fazendo isso, você vai submeter a sua carne e você vai começar a vencer ela. Paulo ele diz: resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, na oração da carne é isso: é você resistir à sua carne, é você resistir ao diabo ali em oração, para que você possa evoluir para a próxima dimensão, que é a oração na alma. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre a oração da carne ainda. Veja só, deixa eu encontrar aqui a oração da carne. Isso, achei aqui. Olha só, a oração, os 3 livros de oração é comparado, irmãos, ao tabernáculo que o Senhor deu para Moisés. Não foi Moisés que construiu, Deus deu a visão para Moisés do tabernáculo. O Senhor escolhe Bezalel, Bezalel constrói o tabernáculo, seus utensílios, arca, tudo, foi Bezalel. Mas o Senhor deu a Moisés aquele tabernáculo onde o povo levava seu sacrifício, onde os sacerdotes adoravam o Senhor, os levitas adoravam o Senhor. E no tabernáculo, irmão, existia 3 lugares. Existia o átrio, no lado de fora. O átrio ficava o altar do sacrifício, onde as pessoas levavam o sacrifício. Na entrada do átrio para o lugar santo existia a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para entrar no lugar santo. No lugar santo, o lugar santo é o segundo
é a segunda dimensão, o segundo lugar. No lugar santo havia a mesa dos pães, a presença, o candelabro. Então havia ali, tá, do lugar santo. E no lugar santo dos santos, que era o terceiro nível, ali, irmãos, havia a arca da aliança, certo? A arca da aliança ficava ali no lugar santo dos santos. Dentro da arca da aliança estava ali um pote com o maná, estava ali a tábua dos 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés, e também estava a vara de Arão. Olha só, a oração da carne, ela representa o átrio. Ela representa o átrio. Lá no átrio, irmãos, as pessoas ali, elas tinham contato, elas podiam passar, elas podiam ir, elas chegavam ali. Só que no lugar santo, irmãos, apenas os sacerdotes iam. No lugar santo já é uma segunda dimensão, tá? Já é a dimensão da alma. E no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, onde está a arca, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez. Só que esse lugar santo dos santos hoje representa a presença de Deus, a oração no Espírito, aonde todos podem acessar. Amém? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns pontos sobre a oração na carne. Algumas características, você vai receber esse PDF aí, tá? Algumas características está aqui, ó. Falta de foco, falta de fervor e falta de entrega. Olha só, na oração da carne você não tem foco. Você não consegue focar no Senhor, não. Você começa a orar, aleluia, glória a Deus, Senhor abençoa fulano, abençoa ciclano. Você está falando uma coisa, mas a sua mente ela está totalmente em outra coisa. Ela não há fervor na oração da carne. Então a oração da carne, irmãos, não desenvolve relacionamento com Deus. Apenas, irmão, te motiva você a aprender, só que você precisa evoluir. Por isso que nós estamos nessa aula, para que você possa evoluir, amém? Em nome do Senhor Jesus. Porque nessa oração da carne que eu falei que o diabo tem acesso, existe, irmãos, o diabo ele cria desânimo e preguiça. Está aqui no PDF, tá? Eu estou acompanhando aqui. Ele cria desânimo e preguiça e desvia a sua atenção com pensamentos aleatórios. Você precisa vencer isso. Você precisa vencer isso, irmãos. E eu tenho um segredo para você vencer a carne. O primeiro passo são 2 passos, mas o primeiro, já vou falar aqui para você. O primeiro é você resistir, ficar naquele lugar com o Senhor. Coloca um louvor de adoração. Coloca uma adoração, mas uma adoração sincera, profunda. E fique com o Senhor naquele lugar, irmão. Resiste à sua carne, resiste aos seus pensamentos. O Senhor vai te dar graça para que você chegue no terceiro nível, que é o nível da oração da alma, tá? Eu quero falar com você agora sobre a oração da alma. Vamos lá?